Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre desigualdade e contrastes no mundo. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês seguirem o canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. Mas agora, bora para a aula. Como eu disse, na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre como as desigualdades de desenvolvimento econômico e social surgiram no território mundial. Atualmente nós vivemos num modelo chamado capitalismo. Com certeza você já deve ter ouvido falar mal ou bem deste modelo político-econômico. Basicamente, o capitalismo pesa pelo lucro e pela acumulação de capital, ou seja, acumulação de dinheiro, seja em espécie, propriedades ou até mesmo dinheiro digital. Para a sobrevivência do capitalismo, é necessário que existam pessoas mais pobres e pessoas mais ricas. Um exemplo, eu sou professor de uma escola particular e recebo um salário para fazer esse trabalho, ou seja, eu presto serviço para uma empresa. O dono da escola é quem me paga e ele fica com a maior parte deste lucro, dinheiro arrecadado. A economia mundial funciona mais ou menos assim. Existem os países mais pobres e os países mais ricos. Normalmente, os países mais ricos compram matérias-primas dos países mais pobres. Os países mais ricos, por sua vez, industrializam essas matérias-primas e vendem novamente para os países mais pobres, ficando assim com a maior parte do lucro. Agora imagine a cidade onde você mora. Todos os lugares são bem desenvolvidos? Possuem serviços de qualidade? Eu imagino que não. É verdade. As desigualdades de desenvolvimento econômico e social no espaço mundial são parecidas com as desigualdades da sua cidade. Quando falamos em espaço mundial, existem algumas nações que se desenvolveram mais rápido do que outras. Isso está relacionado ao processo de dominação de um país sobre o outro. Porém, isso é um assunto para uma outra aula. Podemos dividir os países em três grandes blocos: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos e os emergentes. Mas antes de entendermos o que faz cada país ser desenvolvido, subdesenvolvido e emergente, vamos conversar sobre um fator chave para entender essas questões. E quais são esses fatores? São os indicadores sociais. E quais indicadores? O primeiro deles é o PIB, Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que é produzido no país durante um determinado período. Quanto maior o PIB, maior a quantidade de riqueza gerada por um país. Esse indicador refere-se ao crescimento econômico dos países. O segundo é o PIB per capita. É o Produto Interno Bruto dividido pelo número de habitantes de um país. Significa, portanto, o cálculo da divisão do total de dinheiro de um país a cada pessoa dessa nação. O terceiro é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é utilizado para verificar e comparar o nível de qualidade de vida entre os países e é formado por três indicadores: educação, expectativa de vida e renda, e varia de uma escala de 0 a 1. É sempre bom lembrarmos que a análise de estatística precisa vir acompanhada de uma análise da realidade vivida. Esses números calculam a média dos indicadores sociais, ou seja, em um mesmo país você pode ter uma população muito rica. Imagine assim, um país com 1 milhão de pessoas e apenas 10 pessoas são muito ricas e o total restante dessa população é pobre. Como ficaria o indicador social de PIB per capita dessa população? Provavelmente daria uma população que tem uma renda de classe média, mas que na realidade, em sua maior parte, é uma população pobre. Agora que já falamos sobre os indicadores sociais, vamos caracterizar o que define um país ser desenvolvido, subdesenvolvido e emergente. Os países desenvolvidos são nações com elevado desenvolvimento econômico e social. Essa classificação utiliza critérios como grau de riqueza, nível de industrialização e desenvolvimento, Produto Interno Bruto, o nosso PIB, renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Os países subdesenvolvidos, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, também podem ser conhecidos como países menos desenvolvidos ou países menos avançados. São aqueles que apresentam desenvolvimento econômico e social menor. E são usados três critérios para caracterizar um país subdesenvolvido: a vulnerabilidade econômica, a fragilidade social e a baixa renda. E por último, mas não menos importante, os países emergentes, de modo geral, são considerados aqueles países subdesenvolvidos que apresentam quadros de crescimento econômico prósperos e características socioeconômicas que diferenciam esse país das demais economias periféricas, ou seja, os países subdesenvolvidos. Em geral, os países emergentes apresentam níveis medianos de desenvolvimento, um parque industrial relativamente dinâmico, uma boa capacidade de exportação
e certo dinamismo econômico. E galera, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima!